Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Pai Celestial. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra do Eterno. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, aqui estamos mais uma vez diante do Teu trono, eu, meus irmãos e minhas irmãs. Primeiramente, para te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda nessa caminhada final. Te apresentamos os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos defeitos. Nos ajuda, Pai, a fazer a Tua vontade. Nos ajuda a caminhar contigo. Tem misericórdia de nós. Conceda-nos o Espírito Santo para que Ele habite em nós e faça morada em nós e nos dê paz nos momentos de dor, em momento de sofrimento, em momento de fragilidade espiritual. Precisamos de Ti, Pai, para nos dar sustentação. Fica conosco todos os dias de nossas vidas. Sela-nos com o sinete do Eterno Vivo. E que tudo que for dito agora nós possamos assimilar, entender e aplicar em nossas vidas. É o que te pedimos e te agradecemos pelos méritos do Teu Filho amado, Yahushua, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, que morreu na cruz do Calvário e hoje se encontra do Teu lado direito no santuário celestial intercedendo por nós. É pelos méritos unicamente dele que te pedimos hoje e sempre. Amém. Bem, meus amados irmãos e irmãs, vamos dar continuidade à leitura do livro Caminho a Cristo, no capítulo 10, que diz: o conhecimento de Deus, ou do eterno Yahu, o Altíssimo Criador do Universo. São muitas as maneiras com que Yahu, nosso Pai Celestial, está procurando revelar-se para nós e colocar-nos em comunhão com Ele. Sem cessar, a natureza fala aos nossos sentidos. O coração aberto será impressionado pelo amor e glória de Yahu, revelados através das obras de suas mãos. O ouvido atento pode ouvir e entender os comunicados de Yahu através das coisas da natureza. Os campos verdejantes, as árvores frondosas, as flores em botão, as nuvens passageiras, a chuva, o córrego sussurrante, as glórias dos céus, tudo isso fala ao nosso coração e nos convida a conhecer aquele que tudo criou. Nosso Salvador enriquecia seus preciosos ensinos com coisas da natureza, as árvores, os pássaros, as flores dos vales, as colinas, os lagos e o lindo céu, bem como os incidentes e o ambiente da vida diária, tinham conexão com as palavras da verdade, de modo que suas lições pudessem sempre ser lembradas, mesmo em meio às preocupações e cuidados da vida. Yahu queria que seus filhos apreciassem suas obras e que se deleitassem na beleza simples e tranquila com a qual Ele enfeitou o nosso lar terrestre. Ele é um amante do que é belo e, acima de tudo, que é exteriormente atrativo. Ele ama a beleza do caráter e deseja que cultivemos a pureza e a simplicidade como a beleza singela das flores. Basta que estejamos atentos e as obras criadas por Yahu, nosso Pai Celestial, nos ensinarão lições preciosas de obediência e confiança. Desde as estrelas que, em seus inexplicáveis trajetos através do espaço, percorrem século após século os caminhos a elas designados, até o minúsculo átomo, as coisas da natureza obedecem à vontade do Criador. E Yahu cuida de tudo e sustenta tudo o que criou. Aquele que mantém os
incontáveis mundos através da imensidão do universo, também se preocupa com as necessidades do pequeno pardal que, sem qualquer temor, eleva seus humildes gorjeios. Quando as pessoas saem para trabalhar, quando se entregam à oração, quando se deitam à noite para dormir e quando se levantam pela manhã, quando o rico dá uma festa em uma mansão ou quando o pobre reúne seus filhos em volta de uma mesa escassa, em qualquer situação, o Pai Celestial observa com ternura cada um dos seus filhos. Nenhuma lágrima é derramada sem que o eterno Yahweh saiba. Não há sorriso que ele não perceba. Se acreditássemos plenamente nisso, todas as ansiedades indevidas desapareceriam. Nossa vida não seria cheia de decepções, como agora, pois todas as coisas, grandes ou pequenas, seriam entregues nas mãos de Yahweh, nosso Pai Celestial. E ele não fica perplexo por múltiplas preocupações, nem subjugado por seu peso. Poderíamos, então, desfrutar o descanso que muitos de nós já faz muito não encontramos. Enquanto nos deleitamos com as atraentes belezas da terra, pensemos no mundo por vir, no qual jamais entrarão o pecado e a morte, onde a natureza nunca mais exibirá uma sombra da maldição. Imagine no lar dos que foram salvos e lembre-se do que ele será mais glorioso do que a mais brilhante imaginação possa retratar. Nos variados dons de Yahweh vistos na natureza, vemos apenas um tênue fulgor de sua glória. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Yahweh, o nosso Pai Celestial, tem preparado para aqueles que o amam. Lembre-se sobre o amor. Aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Poetas e cientistas têm muito a dizer sobre a natureza, mas são os cristãos que melhor apreciam as belezas que há na terra, pois conhecem a obra do Pai e percebem seu amor em uma flor, em um arbusto, em uma árvore. Ninguém pode apreciar plenamente o significado da colina e do vale, do rio e do mar, senão os contemplar como uma expressão do amor do nosso Pai Celestial Yahweh pelo ser humano. Yahweh nos fala através de suas obras providenciais e da influência do seu Espírito sobre o coração. Nas circunstâncias que enfrentamos, no ambiente em que vivemos e nas mudanças que ocorrem diariamente à nossa volta, podemos encontrar lições preciosas se nosso coração estiver aberto para discerni-las. O salmista, ao descrever o trabalho da providência divina, diz: a terra está cheia da bondade de Yahweh. Salmo 33, 5. Quem é sábio atende para essas coisas e considere as misericórdias de Yahweh. Salmo, capítulo 107, versículo 43. Yahweh nos fala por meio de sua palavra. É ali que encontramos as linhas mais claras à revelação do seu caráter, da sua maneira de tratar as pessoas e da grande obra da redenção. Ali, diante de nós, está a história dos patriarcas, dos profetas e de outros homens santos da antiguidade. Eram homens sujeitos aos mesmos sentimentos. Tiago, capítulo 5, versículo 17.
Vemos que eles, assim como nós, lutaram com situações desanimadoras. Vemos como caíram em tentação da mesma forma que também caímos e, no entanto, levantaram-se e venceram mediante a graça de Yahweh. Ao vermos esses exemplos, nos animamos em nossa luta para alcançar a justiça. Ao lermos sobre as preciosas experiências que lhes foram concedidas, a luz, o amor e as bênçãos que desfrutavam e o trabalho efetuado através da graça que lhes era dada. O Espírito que os inspirava acende em nosso coração uma chama que inspira em nós o desejo de sermos semelhantes a eles no caráter e de andarmos com Yahweh como eles andaram. Nós precisamos do Espírito Santo. É fundamental que tenhamos o Santo Espírito habitando no meu templo e no seu templo. E para isso nós temos que pedir. Disse Yahushua a respeito do Antigo Testamento. E quanto mais isso é verdade a respeito do Novo, que testifique sobre ele o Redentor, aquele a quem está depositada nossa esperança de vida eterna. João, capítulo 5, versículo 39. Sim, toda a Bíblia fala de Yahushua, desde o primeiro registro da criação, pois sem ele nada do que foi feito se fez. João, capítulo 1, versículo 3. Até a promessa final, eis que venho sem demora. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Lemos sobre suas obras e ouvimos sua voz. Se você quiser conhecer o Salvador, estude as Sagradas Escrituras, a Bíblia. Encha o seu coração com as palavras de Yahweh, nosso Pai Celestial. Elas são a água viva que irá saciar a sua sede. Elas são o pão vivo que vem do céu. Yahushua, nosso Salvador, o Filho de Yahweh, declara: se não comerdes a carne do Filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. João capítulo 6, versículo 53. De si mesmo ele diz: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. João capítulo 6, versículo 63. Nosso corpo é formado por aquilo que comemos e bebemos. Como acontece na vida física, assim também ocorre na vida espiritual. É aquilo em que meditamos que dará graça e força à nossa natureza espiritual. A redenção é um tema que os anjos apreciam estudar, e será a ciência e o cântico dos remidos através dos séculos infindáveis da eternidade. Não seria esse um assunto digno de cuidadoso estudo desde agora? Certamente que sim. A infinita misericórdia e amor de Yahushua, nosso Salvador, e o sacrifício feito em nosso favor requerem a reflexão mais séria e solene. Devemos dedicar tempo para pensar no caráter do nosso querido Redentor e intercessor. Devemos meditar sobre a missão daquele que veio salvar seu povo de seus pecados. Ao meditarmos sobre temas celestiais, nossa fé e amor ficarão fortalecidos. Nossas orações serão mais aceitáveis a Yahweh, pois estarão cada vez mais misturadas com fé e amor. Elas serão inteligentes e fervorosas. Haverá uma confiança mais constante em Yahushua e uma experiência diária e viva com o seu poder, capaz de salvar todos os que vão a Yahweh por meio dele, seu Filho, Yahushua, nosso Salvador e único intercessor, que veio para nos resgatar da morte eterna.
Ao meditarmos na perfeição do Salvador, desejaremos ser inteiramente transformados e renovados à imagem da sua pureza. Teremos fome e sede de nos tornar iguais a Ele. Sede da palavra. Aquele a quem adoramos, quanto mais nossos pensamentos estiverem centralizados em Yahushua, mais falaremos dele para os outros e mais os representaremos perante o mundo. As Sagradas Escrituras não foi escrita apenas para os eruditos. Pelo contrário, destina-se às pessoas comuns, a mim e a você. As grandes verdades necessárias para a salvação são apresentadas com a clareza do sol do meio-dia. Ninguém errará, nem se perderá no caminho, exceto os que seguirem seus próprios julgamentos, em vez da vontade revelada de Yahweh na sua palavra. Não devemos aceitar o testemunho de homem algum quanto aos ensinamentos das Escrituras Sagradas, mas devemos estudar por nós mesmos as palavras de Yahweh. Temos que estudar, meu irmão. Não confie em mim, não confie no pastor, não confie no irmão, não confie na entidade. Nós temos que estudar por nós mesmos e ouvir o que o nosso Pai Celestial tem para nos dizer. A verdade está nas Sagradas Escrituras. Não podemos seguir tradições de homens. Nós vamos nos perder. Se permitirmos que outros pensem por nós, nossa energia e as habilidades que adquirimos se atrofiarão. Os poderes nobres da mente poderão ficar tão debilitados pela falta de exercício nos temas que merecem concentração que poderão perder a capacidade de compreender o profundo significado da palavra do nosso Pai Celestial, Yahweh. A mente se expandirá se for empregada para verificar como os assuntos das Sagradas Escrituras se relacionam entre si e na comparação de passagem com passagem e de coisas espirituais com coisas espirituais. Nada há mais apropriado para fortalecer o intelecto do que o estudo das Sagradas Escrituras. Nenhum livro é tão capaz de elevar nossos pensamentos e dar vigor às faculdades como as grandiosas e enobrecedoras verdades das Sagradas Escrituras. Se a palavra de Yahweh fosse estudada como deveria ser, as pessoas teriam uma mente mais esclarecida, um caráter mais nobre e firmeza de propósito, coisas raramente vistas nos dias de hoje. É muito pequeno o benefício que se tira de uma leitura apressada das Sagradas Escrituras. Pode-se ler as Sagradas Escrituras inteira sem que se veja sua beleza, ou se compreenda sua profundidade, nem seus significados escondidos. Tem mais valor uma passagem estudada até que seu significado fique claro e sua relação com o plano da salvação se torne evidente, do que percorrer os olhos por vários capítulos sem um propósito definido e sem que se obtenha alguma instrução. Esteja sempre com as Sagradas Escrituras, leia sempre que tiver uma oportunidade, decore as passagens, mesmo andando pelas ruas. Você pode ler uma passagem e meditar sobre ela, fixando-a na mente. Não podemos obter sabedoria sem fervorosa atenção e estudo acompanhado de oração. Algumas partes das Escrituras Sagradas são efetivamente bastante fáceis de entender, mas há outras cujo significado não está na superfície, de modo que possam ser entendidas na primeira leitura.
As passagens devem ser comparadas umas com as outras. Deve haver cuidadosa pesquisa, reflexão e oração. Um estudo assim será ricamente recompensado, como o garimpeiro que descobre veios de metais preciosos escondidos sobre a superfície da terra. Também aquele que com perseverança busca a palavra de Yahweh, como se procurasse um tesouro escondido, encontra verdades de grande valor, as quais estão escondidas daqueles que pesquisam de maneira descuidada. As palavras inspiradas, quando abrigadas no coração, serão como correntes jorrando da fonte da vida. Que maravilha, meu irmão, minha irmã! A Sagrada Escritura nunca deveria ser estudada sem oração. Antes de abrir suas páginas, devemos pedir a iluminação do Espírito Santo e a receberemos. Quando Natanael foi a Yahushua, o Salvador exclamou: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Natanael perguntou: de onde me conheces? Ao que Yahushua respondeu: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. João capítulo 1, versículo 47 e 48. Yahushua nos verá também nos lugares secretos de oração, se nele buscarmos a luz que nos fará ver a verdade. Anjos de luz estarão com aqueles que, com humildade, buscarem orientação divina. São os anjos que trazem o entendimento da verdade das Sagradas Escrituras até nós. São eles. O Espírito Santo exalta e glorifica o Salvador. Sua missão é apresentar Yahushua, a pureza da sua justiça e a grande salvação que temos por meio dele. Diz Yahushua: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. João capítulo 16, versículo 14. O Espírito da Verdade é o único mestre eficaz da verdade divina. Quando não deve Yahweh estimar a raça humana a ponto de dar seu filho para morrer em seu lugar e em meu lugar, e designar seu Espírito para ser seu mestre e guia constante, meu e seu. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, do Espírito Santo. Ele nos orientará, ele nos dará paz nesse momento que estamos passando de angústia, de dor, de tristeza, de necessidade. É ele que me dá paz, é ele que me dará sabedoria. É ele, porque sem ele, meu irmão, minha irmã, nós entraremos em desespero. Precisamos buscar, cavar com determinação a verdade. Muitos acham que o que sabemos é o suficiente para nos salvar. Não é não. Temos muita coisa a aprender, muita coisa. Não esqueça, meu irmão, minha irmã, peçam o Espírito Santo para que ele habite em você e em mim. Isso é muito importante. E ore para que ele nos dê orientação e nos ajude a nos salvar. Fique na paz do nosso Pai Celestial e que bênçãos sem medidas caiam sobre mim e você. Amém.